Capítulo 24. A construção de templos. Terminada a prece íntima, destacava-se à nossa frente outro orientador espírita, que nos falava com muita clareza sobre o perigo da falta de conhecimento doutrinário. Tenho encontrado vários médiuns que, apesar de frequentarem os cursos de mediunidade, ainda não conhecem a doutrina e ficam esperando o término do curso para psicografar ou dar comunicações psicofônicas. Irmão Luiz Sérgio, isso é natural. Criou-se no Espiritismo o mito de que todos os que iniciam os estudos em uma casa espírita têm de obrigatoriamente receber mensagens. Mas isso acontece quando o aprendiz não assimilou ainda os ensinamentos ou o curso sobre mediunidade foge das obras básicas. Dificilmente aquele que recebe a orientação correta comete tal falha. O irmão tem razão. Encontramos jovens, senhoras e senhores de cabelos brancos, correndo em busca dos espíritos, não para servir junto a eles, e sim para sobressair, levados pela vaidade. A mediunidade com Jesus é brilhante. Não precisamos tocar tambores em praça pública para chamar a atenção sobre nossa pessoa. Em um centro espírita existem vários setores de trabalho, todos necessitando de bons médiuns. À medida que aprendemos a servir, os espíritos amigos nos buscam para tarefas a serem efetuadas no plano físico. No plano espiritual, não há pressa. O tempo é a eternidade. Os dias, com seus minutos, são oportunidades que não podemos negligenciar. Irmão, perguntou Tomás, o que se deve fazer em prol de todos os médiuns? Orientá-los, no sentido de que o livro dos médiuns é a única bússola para aqueles que pretendem trilhar o caminho da mediunidade com Jesus. Livros existem muitos, mas a doutrina espírita foi codificada por um homem digno que recebeu do alto a missão de transformar o pensamento dos espíritos no grande chamado para a renovação. Negligenciar um livro sequer da codificação é fugir do caminho do Cristo, é buscar atalhos onde empecilhos serão enormes. E se ocorrerem quedas, estas deixarão marcas profundas. Não somos contra qualquer religião, somos apenas espíritos, operários de Jesus, tentando levar ao plano físico um pouco de paz. E essa paz, que se encontra dentro de cada homem, é o amor de Deus, que precisa espalhar-se à nossa volta, transbordar dos nossos corações, para formarmos a grande família do Senhor. Aqui no educandário, cada sala de aula representa um riacho cujas águas cristalinas tentamos levar ao plano físico para aqueles sedentos das verdades espirituais. Irmão, se a cada dia levanta-se um templo, por que para erguer uma casa espírita lutamos tanto? Perguntou Arlene. Aqueles que constroem com facilidade e até conseguem transformar cinemas, residências e lojas em igrejas, é porque possuem força monetária para isso. No entanto, é preferível construir uma igreja, um bar ou outro lugar de perdição. Levantar uma casa espírita é mesmo muito mais difícil. Ela é um hospital de Deus, e o encarnado não se julga doente. Além disso, o centro espírita ensina o homem a ser caridoso, pois a doutrina é Deus, Cristo e caridade. O orgulhoso não pode ser discípulo do Cristo por não conhecer a caridade. Os verdadeiros espíritas constroem templos de luz, de cujos tetos parte luminosidade para todos os que vivem em trevas. Os vaidosos que desejam construir apenas para terem seus nomes ligados às obras filantrópicas não são espíritas. Longe se encontram das verdades espirituais. É preferível que sejam poucas as casas, mas que estas sejam aptas a ensinar o caminho que leva a Deus. Um dia, todas as igrejas serão abertas. As portas de ferro ou de madeira deixarão de existir, e nos tornaremos ovelhas do mesmo Senhor. Deixemos que edifiquem as igrejas, mas os que se dizem espíritas, antes de levantarem as suas casas, que construam no coração o templo de Jesus. Porque na hora da dor, quando o semelhante atrair o seu semelhante, as obsessões serão terríveis. Hoje, fala-se muito em depressão, em estresse. Não importa a denominação, o que importa é que o homem, cada vez mais sem Deus, adoecerá, e os hospitais onde encontrará socorro serão as casas espíritas. Por isso, esses hospitais não podem ser construídos sem o alicerce da caridade. Eles terão de estar equipados.
para não traírem seus propósitos. Não basta apenas construir um templo espírita. Antes de construí-lo, temos de convocar os trabalhadores e estes se prepararem para aprender a servir o seu semelhante. Do contrário, em vez de prestarem socorro aos doentes, teremos mais enfermos do que médicos. Todos os que falam em nome do Cristo devem merecer o nosso respeito, principalmente os irmãos de outras crenças. Hoje, nessas igrejas, eles praticam o exorcismo e muitos recebem o Espírito Santo, completou Arlene. Enquanto eles dizem receber o Espírito Santo, os verdadeiros operários do Cristo abrem seus braços em direção ao próximo, como fazia Jesus. Por isso dizemos, ao espírita não é dado brincar. A mentira não existe no vocabulário dos espíritos. Quem deseja construir uma casa espírita, apenas para ter seu nome registrado no livro dos homens, que pare para pensar. Ali, acima do jardim da vida física, existe um paraíso de luz, chamado mundo espiritual, que espera o bom e o mal, e nele cada um recebe de acordo com suas obras. Irmão, por que os espíritas não se unem num só aperto de mão e lutam em prol da nossa doutrina? Porque somos espíritos devedores, e em cada um de nós ainda existem fortes tendências nos afastando da lei do amor. O exercício do amor, pregado na doutrina, nos dá a condição de apertarmos as mãos uns dos outros e, juntos, cantarmos um hino em louvor à vida eterna. Eu não queria que a aula acabasse, mas o nosso amigo despediu-se encerrando.